Amigos da TV Ibis, boa noite. Estamos iniciando a nossa 8ª aula do curso Trajetórias, a vida movendo-se em espiral. Nessa 8ª aula, como nós fizemos o resumo na aula passada, nós mostramos que nós estamos trabalhando com leis, né? Desde as leis universais até as leis interiores, desde as leis interiores até as leis que regem os fenômenos da vida, que regem as leis sistêmicas da existência. E mostramos essas leis sistêmicas tanto em relação ao Evangelho do Cristo, como em relação à ciência. Mas nós, como eu disse, você pode pegar todas essas leis sistêmicas e colocá-las em tudo que você quiser para poder fazer uma análise, em qualquer campo da vida. Então hoje nós vamos falar sobre a lei da reencarnação. Mas toda vez que a gente fala sobre a lei da reencarnação, a gente só fica no mais do mesmo, no sentido de traduzir os conceitos sobre a reencarnação. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais. Hoje nós vamos fazer uma síntese entre Kardec, Rustem e Ubaldi sobre a reencarnação. E mostrar como é que esse processo se dá, tanto no processo da involução, como no processo da segunda queda que o Rustem fala, como também no processo evolutivo nosso dentro desse campo da espiral. Então nós vamos tecer um comentário mais vasto sobre isso. E na aula que vem nós vamos estudar com mais detalhes a questão do desenvolvimento da dinâmica evolutiva, no sentido de subir 3 degraus e descer 2, o Marcos Paulo já falou nisso aqui, o Neto também, e para poder explicar melhor essa dinâmica e mostrar os tipos de reencarnação. Quer dizer, nós temos um estudo que nós já apresentamos no Congresso Rustem e nós vamos estender um pouquinho mais agora para poder falar dos tipos de reencarnação. Feito isso, nós podemos entrar então na lei do ciclo em relação à nossa vida e começar os primeiros exercícios em relação a isso, ok? O ano que vem eu pretendo continuar esse curso para dar mais detalhes, mostrar como é que a gente sai da espiral do tempo, dar alguns outros detalhes, mais estudos sobre isso. Então, nós devemos ter no primeiro semestre do ano que vem a segunda parte desse curso. E no segundo semestre vou dar aquele curso de mitologia junto com o Rodrigo. Muito bem, pessoal. Para poder iniciar a nossa aula, nós temos um amigo, o João Rafael, vocês viram através do filme que nós fizemos sobre o nosso projeto do metro quadrado. O João Rafael, ele estava doente, com uma doença grave, e ele não resistiu e faleceu ontem. E nós fizemos uma homenagem a eles. Então nós vamos abrir o nosso trabalho de hoje em homenagem ao João Rafael, que mesmo doente, mesmo fazendo quimioterapia, fez o projeto nosso, participou das nossas gravações, esteve conosco, quer dizer, um cara valoroso e deixou um legado importantíssimo. Toda a planificação do metro quadrado foi ele que fez e nós então vamos fazer uma homenagem para ele. O nosso primeiro vídeo hoje é sobre o João. Vamos lá. 1, 2, 3, teste. 1, 2, 3.
O conceito foi basicamente a gente unir os 3 programas de necessidades dos projetos em uma linguagem semelhante dos 3, que trabalhássemos materiais que seguisse essa linha sustentável de construção, prédios descontraídos, estabelecendo uma linguagem mais jovial, mais descontraída e mais dinâmica. É uma honra. Isso é uma honra para mim participar desse projeto. Muito bem, pessoal, vida que segue. Vamos lá. A campanha do metro quadrado. Ontem nós recebemos uma notícia muito legal. O André, que é companheiro nosso aqui da casa, recebeu um telefonema de um companheiro nosso de Londres, que assiste a TV Ibis e que tem um grupo lá. E esse grupo, ele se reúne, tem 12 elementos no grupo. E eles assistem a TV Ibis e participam de todo o nosso trabalho, já há algum tempo. E ele telefonou para o André, pedindo uma maneira de depositar, fazer o depósito do metro quadrado em nome de pessoa física, porque ele não está conseguindo transferir para pessoa jurídica. Então eu quero agradecer aqui de viva voz o nosso companheiro e todos do grupo que ele participa lá em Londres, agradecer a ternura para conosco e ao mesmo tempo com a ajuda do metro quadrado, que isso dá um ânimo para a gente, né? Que nós estamos indo à campanha para conseguir realizar, mas agora com o falecimento do João, a gente quer fazer o projeto como o João pensou, como ele analisou, como ele propôs, para que seja uma homenagem justa a quem nos ajudou no momento tão difícil da vida dele. Tá ok? Então tá aí a campanha. Depois da campanha, o nosso congresso do dia 17, está com preço agora de 350 para todos que quiserem, tá bom, gente? Está aí para o dia 17 agora. Próximo? Muito bem. Então vamos começar a nossa aula. Então é a 8ª aula, a lei de reencarnação, ou a lei da reencarnação. Para que a gente possa falar exatamente da lei, levando em consideração todos os conceitos que nós já desenvolvemos no tempo, nós temos de falar de involução, evolução, encarnação e reencarnação. Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. No termo involução, eu quero dizer a primeira queda, que já mostrei que tem 2 modelos. O modelo rápido como raio, porque vai depender do impulso, e eu nem repeti isso aqui do impulso não, porque o Neto deu na aula dele. E a segunda é a via lenta, que você vai inverter 3 por 2, ou seja, você cai 3 degraus, sobe 2, cai 3 degraus, sobe 2. Falei isso aqui na aula passada. E depois nós temos o processo da evolução. A partir do ponto onde você caiu, seja o átomo, seja o mineral, seja o vegetal, seja o homem superior, seja o anjo, a partir do seu ponto de estabilidade final da queda, você retorna. Esse processo de retorno chama-se evolução. Ok? E na evolução, você não retroage. Não retroage não é porque você não caia de uma reencarnação para outra e não caia de um estado para outro. É porque no momento que você faz um movimento, uma queda de 4 movimentos por 3, você vai fazer um movimento de 5 por 4, ou seja, você vai recuperar. Sempre existe um movimento progressivo a mais. E é isso, por isso que essa lei que você não retroage. Aí você chega na encarnação. A encarnação, o Rustem gosta de falar assim: encarnação no mineral, encarnação no vegetal, encarnação no mineral. Ele usa o termo de encarnação não só no sentido de encarnar, no sentido de um corpo físico humano ou um corpo carnal, mas no sentido de toda vez que você reduz e experiencia os processos evolutivos nos outros reinos, ele também chama de encarnação. Até chegar na encarnação humana. A reencarnação já é uma queda. E é isso que nós vamos tentar mostrar aqui um pouquinho sobre isso. A reencarnação já é punição, né? Então,
nós vamos estudar esses 4 elementos aqui, né? Da involução até a reencarnação. Vamos lá? Leon Denis, eu adoro Leon Denis. Gente, se vocês não leram Leon Denis talvez esteja uma das leituras mais agradáveis que existe. E eu considero Leon Denis a peça que une Kardec ao Balde. Então, quando você lê Leon Denis e depois lê o Balde, você entende com muito mais facilidade. Eu gosto muito do Leon Denis. Olha bem o que o Leon Denis fala. Tudo vem de Deus e remonta a Ele. Um fluido mais sutil que o éter emana do pensamento criador. Esse fluido muito potenciado para ser apreendido pela nossa compreensão, em consequência de combinações sucessivas, tornou-se o éter. Do éter saíram todas as formas, graduadas de matéria e da vida. Chegado ao ponto extremo da descida, a substância e a vida remonta o ciclo imenso das evoluções. Então presta atenção aqui, ele está falando sobre exatamente a queda. Ele começa a dizer sobre o fluido cósmico universal, que eu já mostrei aqui que o fluido cósmico universal é o amor, né? Esse fluido ele vai condensando até que forma o éter. Se você pegar a grande síntese, você vai ver lá que o éter é o pai do hidrogênio. Ou seja, o éter é o pai da matéria. Ok? Tanto Pietro Baldi, como Leon Denis, como Emmanuel, defende a tese do éter. A tese do éter saiu da ciência depois de algumas experiências que eles tentaram estudar o vento de éter e acabou não encontrando diferença na propagação da luz e concluíram que não tinha. Mas o éter não é matéria como a gente entende. É como diz Leon Denis aqui, é um éter extremamente sutil. E à medida que o fluido universal vai condensando, dá o éter. E o éter origina todas as formas. Então vamos pensar na queda. O espírito vai contraindo, surge a consciência. Da consciência ele vai contraindo, surge a mente coletiva. Vai contraindo, surge a mente individual. Vai contraindo, surge o mundo do pensamento e do sentimento, ou seja, o mundo mental e o mundo astral. Vai contraindo, surge o fluido, o mundo fluídico que a gente chama, entre aspas, ou seja, o mundo formado etéreo. Quando forma esse mundo etéreo, o resultado final é o éter. O éter que unifica tudo. Nós estamos banhados pelo éter, o éter luminífero. Esse éter contrai, surge a matéria. A matéria contrai, surge as antipartículas. Contrai, surge o espaço-tempo. Ok? Muito bem. Rustem, olha bem agora como é que Rustem casa lá com o que ele disse. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride, passando da inércia à vida. Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso e atrai a si tudo que haja atingido a perfeição. Então o princípio, por quê? Lembra? Primeiro ondas de possibilidades, nós estamos no sistema. Depois ondas de potencialidade. Depois ondas de probabilidade, até chegar nas ondas de inércia. Certinho? Na hora que chega na onda de inércia, nós começamos o desenvolvimento. É a presença de Deus em nós que faz o desenvolvimento, porque nós estamos no não ser. Nós perdemos as nossas características principais. Nós estamos lá no campo, lembra? Do movimento. Movimento gera afinidade. Lembra que eu já estudei isso aqui? Muito bem. Então, chega nesse ponto. E lembra que é unidade coletiva. Então, na hora que o ser está desenvolvendo, também está desenvolvendo a matéria, que também é um ser, que também está desenvolvendo. Como aqui nós hoje, né? Nós temos aqui vários desenvolvimentos. Na verdade, nós somos um condomínio evolutivo. Já tem nós, o homem, na fase racional, temos todas as nossas células, cada uma num estágio evolutivo, certo? Temos todos os nossos átomos, também em estágio evolutivo. Então você vê que em nosso mundo interior, como corpo físico, nós temos o mineral, nós temos o vegetal através das árvores brônquicas, através das árvores renais, nós temos a parte animal e temos o homem, e tudo desenvolvendo ao mesmo tempo. Vamos lá? Continuamos com Rustem. Tais princípios sofrem passivamente
através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos prepostos, as transformações que hão de desenvolver. Rustem usa muito o termo eternidades para representar tempos longos. Aqui não é aquela noção de eternidade que eu já falei aqui, eternidade é não um tempo. Eternidade aqui significa tempo longo, ou seja, um tempo, uma longa era, né? As eras, os neons, né? Que muitas vezes se fala. Então, os tais princípios sofrem passivamente, os éons, né? Não neons, éons. Tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos prepostos, as transformações que hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois desses reinos. Então nós temos formas intermediárias. Então eu tenho mineral, passa pela forma intermediária entre mineral e vegetal, vegetal, forma intermediária entre vegetal e animal. Então, na verdade, nós vamos encontrar, por exemplo, uma dessas experiências, tem aqui um laço desse na Terra. Pega os corais. Os corais é uma fase intermediária. Logicamente que a maioria dos laços, como diz André Luiz, as fases intermediárias estão no plano espiritual. Mas muitos deles também foram plasmados aqui na Terra. E agora mesmo eu vou mostrar para vocês como é que se dá isso. Não é tão simples assim, uma fase intermediária e outra fase. Não, vai dentro daquela lógica, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2. E agora mesmo eu vou mostrar isso aí para vocês. Então vamos lá, não esquece isso aqui não. Todos os espíritos em marcha são auxiliados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos que lhe estão abaixo. Então isso é uma regra. Na hora que nós caímos no sistema, do antissistema para o sistema, ou do sistema para o antissistema, o que vai acontecer? Na hora que nós estamos evoluindo, os primeiros espíritos que nós vamos conhecer no sentido de nos orientar, são os chamados espíritos prepostos, que Rustem fala muito sobre eles. Esses espíritos prepostos vão dirigindo a evolução, até que o homem chega ao nível de receber o livre-arbítrio. Aí recebe, o espírito preposto começa a iniciá-lo em todo o campo da ciência, em todo o campo do amor. Nós caímos. Na hora que nós caímos, os espíritos prepostos serão substituídos por mentores. E é por isso que ficou conhecido como anjo da guarda. Porque já não é o espírito preposto no sentido de espíritos de conhecimento sideral, mas vai ser aquele mentor que sempre é mais evoluído que você e que vai te ajudando a reger o próprio desenvolvimento pessoal. Sempre dentro dessa regra, todos os espíritos em marcha são auxiliados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos que lhe estão abaixo. Então, essa é a regra. Um vai puxando o outro. Certinho? Próximo. Aí, continua Rustem. Depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento, para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Chega a esse momento que os vossos sábios, faltou um S aqui, tão pouco sabedores dos mistérios da natureza, não logram definir, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Então lembra bem, olha o processo, vai passando por todas as formas intermediárias e desenvolvendo a inteligência. Lembra lá? Movimento, afinidade, sensibilidade, instinto, razão, intuição, visão, identidade. Lembra? Muito bem. Eles vão passando por todo esse período e até que ele chega no período nominal e vai receber o livre-arbítrio. O pensamento e, consequentemente, o livre-arbítrio. Aí, nós podemos fazer evolução em linha reta, ou seja, aquilo que o Rustem chama de mundos Audoc, que nada mais é do que os mundos fluidos, que é as nossas colônias espirituais. Você pode fazer desenvolvimento através dela. Mas o senhor vai lá e cai, porque você quer ser superior aos espíritos prepostos. O mesmo mecanismo da primeira queda. Aí você cai, aí você entra nos processos reencarnatórios a partir de mundo de expiação e prova, quando você cai bem profundamente. Aí vai gerar o que nós estamos. Certo? Aí você tem a queda planetária. Aí depois outra queda planetária, até chegar em planeta de evolução tão ruim como o nosso. Próximo. E aí Rustem explica o simples e ignorante, né?
quando se vos falou do Espírito no estado de infância, no estado, por conseguinte, de ignorância e de inocência, quando se vos disse que o Espírito era criado simples e ignorante, trata-se, está bem visto, da fase de preparação do Espírito para entrar na humanidade. Então Deus não criou o Espírito simples e ignorante como ponto de origem, mas pondo ponto, os Espíritos tiveram de pegar um ponto. Pegou o ponto em que o Espírito está entrando na fase luminal e vai receber o livre-arbítrio. Por isso que é simples e ignorante, porque ele fez todo o desenvolvimento pelos campos da natureza. Simples, sem qualidades, ignorante, sem conhecimento. Muito bem. Fora inconsequente, então, dar esclarecimento sobre a origem do Espírito. Notai que ela foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Tanto é verdade que nós já mostramos isso aqui. O Baldi vem desenvolver esse ponto de uma maneira muito mais ampla, porque naquela época ainda era cedo para desenvolver. Próximo. Olha o que diz Emmanuel sobre o mesmo processo. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorante, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Vamos voltar? Volta. Olha o que ele disse. Depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, cessa o instinto e começa o pensamento. Ou seja, vai começar a razão, vai começar o processo da escolha. Aí o Rustem diz, vamos lá no Rustem, que o simples e ignorante é apenas a fase de preparação do espírito para entrar na humanidade. Emmanuel concorda e diz o seguinte: chegamos no dia claro da razão, simples e ignorante. Ou seja, chegamos dentro de um processo evolutivo, e não num processo de criação, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. A partir daqui, até chegar nessa fase, a evolução ela é guiada. A partir dessa fase entra a lei da complementabilidade. Aqui está a complementabilidade. Ela já não é mais absolutamente guiada, ela é compartilhada entre o seu movimento, o movimento dos espíritos superiores que te organizam e te dirigem, e ao mesmo tempo o movimento da vida. Então você sai e entra num processo de complementabilidade. Certinho? Próximo. E aí, olha o que o Rustem fala. A encarnação, e ele lembra que ele fala esse termo aqui, encarnação no mineral, no vegetal, no animal, tá claro? A encarnação é uma necessidade, até o momento em que alcança um certo ponto de desenvolvimento intelectual. O espírito está apto a receber o precioso dom, mas tão perigoso, do livre-arbítrio. Ou seja, a encarnação é uma necessidade evolutiva, até o ponto que se readquire o livre-arbítrio. Aí você pode fazer uma evolução em linha reta, evolução moral, Porque está tudo dentro de uma espiral, porque está dentro de sistema. Então vamos lá. Continuando com o Rustem. Todos, puros nessa fase de inocência e de ignorância, igualmente submetidos a espíritos encarregados de os guiar e desenvolver, têm a liberdade de seus atos e podem, no estado fluídico, progredir. Ou seja, o estado fluídico aqui é etérico, astral, mental, causal, são os mundos que a gente já conhece pelos campos da aura. Indo desse período de infância e de instrução à perfeição. Então você pode desenvolver, você está vendo que você está na espiral ainda, você pode desenvolver e ir embora. Ou você pode cair e começar o processo todo de novo. E se você cair profundamente, você vai cair em mundo de expiação e prova. Mediante contínuos e sucessivos progressos. É o caso do estudante que, constantemente dócil e atento a voz, aos conselhos e lições dos mestres, passa pela fileira de todas as classes e chega a tomar o grau. Ou seja, quando a gente está no sistema, a vida é regida por quem? Por Deus. Essa vida regida por Deus tem dois componentes, unidade e totalidade. A individualidade, então, adere à totalidade, à unidade e vai com Deus. Quando ela olha apenas para si mesma, quando ela começa o movimento assim para si mesma, e eu mostrei aqui com o aniversariante da semana passada, que era o Rodrigo, eu mostrei que o espírito começa a olhar só para si mesmo e vai se fechando numa espiral. Ok? Ou seja, agora, quando você chega aqui no plano, você vai desenvolver a partir do processo evolutivo. Você vai ter os espíritos prepostos. Você vai ter o coletivo e os espíritos prepostos. Você vai lá e nega
o coletivo e nega o espírito de propósito com o mesmo ímpeto da primeira queda. Aí você vai cair em mundos menos adiantados, conforme aquilo que você escolheu. Vai chegar ao ponto de chegar em mundos indigentes como o nosso. Então vamos continuar com Rustem. Vamos no slide passado. Então nós vimos, né? Eles podem, todavia, cometer uma falta e dessa forma provocar e receber o castigo, a punição a que fez jus o culpado. Mas só o culpado. Porque aquele aluno que continua bem, que continua ascendendo, que continua evoluindo, não precisa. Dai-se então o que sucede com o estudante que, insubmisso, culposo e revoltado, provoca pelas suas próprias faltas e recebe a punição, o castigo de ser expulso e ir noutro estabelecimento, noutro meio e em outras condições, percorrer a fileira de todas as classes para chegar sempre a tomar o grau. Outro estabelecimento significa outros mundos, né? Vai chegar ao grau da perfeição, que ele está falando aqui, o grau aqui é de perfeição, está comparando com o aluno. Ele vai chegar lá também, mas o caminho dele vai ser mais longo. Próximo. Aí presta atenção nessa passagem aqui. A muitos espíritos acontece falir, porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. Alguns, porém, dóceis aos incumbidos de os guiar e desenvolver, seguem simples e gradualmente pelo caminho que ele é indicado para progredirem. Por que muitos espíritos vão seguir o caminho da segunda queda? Por causa dos impulsos da primeira queda que está lá. Na hora que ela readquire o livre-arbítrio, volta de novo os mesmos impulsos da primeira queda. E alguns é que não caem. Dos espíritos que estão conosco, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, o único que não caiu, dos espíritos que estão no processo de evolução da nossa família espiritual humana, foi o Cristo. E olha aqui o que Emmanuel fala sobre isso. Vamos lá? O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, igualzinho Rustem fala, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Certo? Por quê? Volta no slide passado. Está vendo lá? Está tudo bem com a imagem? Vocês estão vendo aí direitinho? Então olha lá, o único, está vendo? Alguns, porque o impulso volta de novo. Adquire o livre-arbítrio, volta o poder. Lembra? Aí o Cristo foi o que seguiu. E olha o que Emmanuel fala, confirmando não só Rustem, como falando do Cristo como um ser especial. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns. Ó, quedas, não é uma, que nos são comuns, o povão lá. Sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Os restos, ou teve uma pequena queda, uma grande queda, ou teve quedas arrasadoras com a humanidade. Próximo. Olha aqui que diz Rustem. A encarnação humana, em princípio, é apenas consequente à primeira falta, aquela que deu causa à queda. A reencarnação é a pena da reincidência. Ou então a encarnação faz parte do processo evolutivo, até eu adquirir o livre-arbítrio. A reencarnação já é devido às nossas quedas, como disse ali o Emmanuel. Ok? E vocês vão entender agora, porque quando vocês leem lá no livro do Espírito, está falando lá, reencarnação, expiação. Uai, por que expiação, se fosse o processo natural evolutivo? Então nós vamos ver lá. Ó, a reencarnação é a pena da reincidência, da recaída, pois que todas as vossas existências são solidárias entre si. O espírito reencarnado traz consigo a pena secreta em que se incorreu, primeira queda, segunda queda, na sua encarnação precedente. Os espíritos que, dóceis a seus guias, não se transviaram, continuam a progredir no estado fluídico. O que aconteceu com Cristo? É a evolução em linha reta. Por isso que Jesus vai falar, dos nascidos de mulher, nenhuma maior do que João Batista. Ou seja, daqueles que passaram pela prova da reencarnação, nenhuma maior do que João Batista. E ele vai falar assim, eu sou lá de cima, vós sois aqui de baixo. Ou seja, a minha evolução foi em linha reta, ela não foi igual a de vocês. Certo? Mas ao mesmo tempo, Cristo, como diz o Balde lá no livro, Cristo caiu. Ou seja, também teve a primeira queda. Aí Pietro Baldi diz, e assim o homem recairá tantas vezes no corpo e em seus castigos, repetindo o motivo da primeira revolta. Motivo da primeira revolta, do ser rebelado, que fez ruir o universo na forma física. É assim permanecerá o homem tanto tempo submetido ao ciclo vida e morte,
até que, envolvendo e reabilitando-se, tenha queimado, ardendo na chama de sua dor, a forma material que o aprisiona, e tenha voltado à sua primitiva posição de espírito por espírito, voltado ao sistema. Só os ritmos, vida e morte, iniciado com a primeira queda, poderá ser lentamente absorvido e esgotar-se, até o regresso a Deus, lá onde se extingue a reencarnação. Ou seja, devido à nossa via. Vamos lá. Olha só que interessante agora. Eu quero que você preste atenção muito aqui. A imagem está tudo bem? Vai dando sinal aí. Então presta atenção aqui, né? Para nossa aula não ficar fragmentada. Depois a gente assiste de novo, tá bom? Porque os meninos vão consertar isso aí. Então vamos lá. Olha aqui que está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Oxi! Melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Olha que interessante. Ele responde como expiação, porque realmente é expiação para quem não fez a evolução na segunda queda, linha reta. E olha só, para a gente não ter dúvida, vamos lá? Olha aqui que Emmanuel chama de provação. Está lá no livro Consolador. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Lembra que você falou? O espírito dócil vai embora, o rebelde fica. Olha o que Emmanuel fala. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Vamos de novo? Próximo. Agora está lá em Kardec. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Vamos ver lá o que Emmanuel chama de prova? A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Vamos voltar, gente? Vamos lá de novo? Vamos lá de novo? Vamos lá? Expiação. Lá, Emmanuel fala. Não, Emmanuel, pode ir para frente? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e a edificação espiritual. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Sofrendo a prova. Próximo. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Olha, é exatamente isso. A reencarnação é aquilo que foi imposto a quem cometeu um crime. O crime da revolta, da desobediência, como na primeira queda. Por isso que o Hussein vai explicar lá, cai pelo orgulho, cai pela vaidade, cai pela negação, pelo ateísmo e cai pela revolta. Os mesmos mecanismos dos defeitos primordiais. Aí Kardec vai acrescentar que o espírito vai assumir na parte dele na evolução, com a reencarnação, e ela também pode ser por missão. Lógico, porque à medida que você vai evoluindo, aí você já vai fazer o processo não só por expiação, mas também por missão. Próximo. Pietro Baldi. A encarnação repete essa queda cada vez que uma alma retorna o corpo, e cada vida representa uma etapa na subida ao longo do caminho da evolução e uma porção de fadiga e de dor com que é percorrido, assim realizando progressivamente a própria redenção. Então aí nós deixamos o caminho reto e pegamos o caminho de subidas e descidas, de retornos, de idas e de retornos. Pegamos a dinâmica de dar 3 passos para frente, 2 para trás, 3 passos para frente, 2 para trás, progredir sempre, mas dentro de um processo que não é mais em linha reta moral. Certinho? E aí Allan Kardec diz: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da prova da vida corporal. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, um passo. Porque esse um passo é dentro de 5 movimentos. 3 de abertura ou de progresso e 2 retrógrado ou de fixação. Por isso que é um passo. É subir 3 degraus, descer 2 e subir mais 3, descer 2, subir mais 3 e descer 2. Olha o que Kardec fala: a cada nova existência o espírito dá um passo.
que é exatamente aquilo que você vai assimilando dentro do processo evolutivo. A cada 5 movimentos você ganha um. É muito incrível, não? Tudo casadinho. Próximo. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Allan Kardec responde: não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Nós mostramos essa passagem aqui no curso nosso passado, lá no curso de finais dos tempos. Olha aqui, ó. O nosso mundo, olha quantas quedas a gente tem. Lembra que Emmanuel fala lá das nossas quedas milenárias? Olha aqui. Nem primeira nem última, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha onde se deu a nossa queda. Nós não só tivemos a queda, primeira queda, segunda queda, caímos em planos de expiação e prova, como fomos caindo de um mundo para outro. E agora nós estamos aqui, ó, no mundo mais material e mais distante da perfeição. E qual é o nosso caminho? Está aqui, ó, gravitar para a unidade divina. Todos nós vamos voltar para a unidade divina. Para atingi-la, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então nós precisamos de justiça, amor e ciência. Olha aí, de ciência, conhecimento, sabedoria. E a ignorância, o ódio e a injustiça é o que nos afasta do processo evolutivo. Próximo. Emmanuel diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. João 14:4. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Então nós conhecemos o caminho. Para chegar onde Cristo está, a perfeição é a meta, a reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigendo e recomeço. Vamos chegar lá, mas vamos ter de ralar. Próximo. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Por isso que eu coloquei aqui a figura de José, Maria e Jesus, que já é um puro espírito, e Maria porque não é exatamente o que a gente chama bem-aventurada, cheia de graça, que é o processo final da evolução, da encarnação. Próximo. Então vamos fazer um resumo agora, um resumão, para a gente poder entender. Vamos lá. Primeira queda, via curta ou via rápida? Jesus fala sobre ela e disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Certo? Essa é a via rápida, que vai depender do impulso que gerou a primeira queda. Cada espírito teve um impulso. Certo? Via lenta ou via longa? Na primeira queda. Então, aqui está a dimensão espírito, que é o afastamento consciencial 1, afastamento consciencial 2, afastamento consciencial 3. Aí eu retorno, faço afastamento consciencial 2 e afastamento consciencial 1. Aí eu caio novamente, vou para o 2 novamente, o 3 novamente e vou para o afastamento da energia 1, ou seja, a dimensão energia. Aí eu volto no nível consciencial 2, volto no nível consciencial 3 e caio para a dimensão energia. Ou seja, aí eu volto, ó, AC3, AE1 e AE2, ou seja, agora daqui para frente eu estou no campo da energia. É hora que surge a mente. Esse processo continua até que eu chego na dimensão matéria. Ou seja, desço 3 e sobo 2, desço 3 e desço 2. Ou seja, eu vou caindo lentamente. Por isso que nós estamos aqui já na fase hominal e nós vemos animal, nós vemos átomo, nós vemos vegetal, nós vemos tudo isso. Porque estão noutra fase. E vemos espíritos ainda que estão descendo, como diz o Balde lá no sistema, ele fala sobre isso, e Deus Universo. Os espíritos que ainda estão descendo. E alguns desses espíritos ainda estão na segunda queda, por exemplo, que não reencarnaram ainda.
estão ainda só no processo reencarnatório, porque Jesus diz, para esses tais aí precisa de muito jejum e oração, porque são espíritos que estão no outro nível de conhecimento. Então essa aqui é a via, volta lá, essa aqui é a via lenta. Próximo. Muito bem. Agora essa aqui é a evolução no tempo. Eu caí, fui lá para a matéria. Como é que vai ser a minha evolução? Agora eu vou subir 3 e descer 2. Então eu fiz aqui uma representação para vocês verem. Logicamente que como eu vou pegar aqui a partir de uma fase, só a partir daqui que vai aparecer os 5 movimentos que o Baldi fala. Porque eu não estou pegando as fases anteriores. Entendido? Então eu peguei aqui a fase atômica, então eu não peguei a fase subatômica, não dá para colocar tudo. Então da fase atômica eu vou para a fase atômica 2, a fase atômica 3. Volto para 2 e volto para 1. Aí eu vou para a fase atômica novamente, agora progressivo, fase atômica progressivo e chego na fase molecular. Ou seja, 3 movimentos progressivos seguidos de 2 movimentos regressivos. Aí eu vou de novo, fase molecular, aí eu desço, né? Eu vou descer fase atômica, fase atômica. Aí eu vou de novo para a fase atômica, eu vou para a fase molecular e chego na fase mineral. Aí eu desço, fase molecular, fase atômica. Olha, revivendo a fase de novo. Vou para a fase molecular, vou para mineral, vou para o cristal. Olha só que interessante, eu não volto mais na fase atômica. Na hora que eu voltar, o mínimo que eu vou voltar é na fase molecular. Aí eu chego no cristal. Eu costumo brincar o seguinte, que o cristal é o homem dos minerais, né? Que já tem toda uma arquitetura geométrica, né? Aí o cristal, eu volto na fase mineral, volto na fase molecular, depois eu vou de novo para a fase mineral, vou para o cristal e vou para a fase intermediária. Ou seja, vou me preparar para sair do mineral e entrar no animal. Vamos lá? Aí eu vou, fase intermediária, volto na fase de cristal, volto na fase mineral. Vou para o cristal, vou para a fase intermediária e vou para a fase vegetal. A fase intermediária aqui é entre o mineral e o vegetal. Aí eu volto, fase intermediária, cristal. Subo, fase intermediária, fase vegetal, fase intermediária entre vegetal e animal. Aí eu volto, fase vegetal, fase intermediária. Completei as 5 fases. Aí eu vou para a fase vegetal, fase intermediária, animal. Surgiu o animal. Retorno, fase intermediária, fase vegetal. Vou de novo, fase intermediária, animal, fase intermediária entre o animal e o homem. Entendido então? Sempre 3 movimentos progressivos com 2 movimentos retrógrados. No retrógrado eu fixo, no progressivo eu conquisto. 3 movimentos de expansão com 2 movimentos de contração. Ok? Entendido então a sanfona evolutiva? É desse jeito, eu fiz questão de particularizar aqui para dar detalhe. Logicamente tem muito mais detalhe, mas pelo menos a gente entende. Aí eu chego aqui, vamos lá de novo. Aí eu vou, fase intermediária, volto, né? Intermediária para o animal, fase intermediária entre animal e o homem. Aí vai animal, fase intermediária, fase hominal. Na fase hominal eu volto à fase intermediária, volto ao animal. Vou de novo, fase intermediária, fase hominal, e eu chamei aqui proto-homem. Ou seja, quando eu falo fase animal, é a fase mais densa do homem. E o proto-homem eu estou preparando ele para ser o homem que vai receber o livre-arbítrio. Aí eu volto de novo na fase hominal, volto na intermediária, volto novamente, progressivamente na fase hominal, vou para o proto-homem e vou para o homem formado. Volto novamente aqui, volto novamente aqui e vou lá, progressivamente para o proto-homem, homem formado, aí sim, homem formado livre para receber o livre-arbítrio. Agora aqui eu posso fazer evolução em linha reta. Terminou essa evolução cíclica desse modelo. E eu faço agora o modelo evolução em linha reta moral. Ou posso cair e vou voltar como homem nesse modelo que é o que nós estamos. Deu para entender, gente? Muito bem. A evolução em linha reta, vamos lá? Está representado no gráfico que o Baldi fez de queda e salvação. Está representado. Olha aqui, essa linha reta aqui, essa linha reta que Rustem explica. Eu coloquei aqui só da fase consciencial para cima,
para poder entender. Essa daqui é a evolução em via rápida ou curta. Aquela que eu acabei de mostrar, evolução em via lenta. Então está aqui representado, ó. A partir desse ponto eu posso fazer uma evolução em linha reta, porque eu recebo o livre-arbítrio e posso de novo gerir minha vida complementarmente. Ok? E está representado no gráfico de Ubaldi justamente a linha reta que Rustem explica. Vamos lá? Então agora aqui está representado tudo, ó. Vamos lá? Então aqui está o sistema que o Ubaldi representa. Coloca o ponto X aqui, por favor. S, X. S de sistema e o X. Aí houve a primeira queda. Vamos lá? Chega até o ponto máximo, que o Ubaldi chama de Y. Pode ser o espaço-tempo, pode ser o homem superior, pode ser o anjo. O ponto máximo da sua descida conforme o seu impulso. Você chega no máximo, então, do antissistema. Certinho? Começa o processo evolutivo. Vamos lá? Processo evolutivo representado aqui pelo amarelo. Vamos? A linha reta que o Rustem fala. Eu vou subindo, né? Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando até que chega no homem. Quando eu chego no homem, eu posso evoluir em linha reta ou posso cair. Aqui está representadas as diferentes quedas, ó, que o Ubaldi explica e que o Rustem fala. Quando eu caio profundamente, está representada aqui a queda, eu começo a evoluir aqui agora, ó, que é essa evolução que não é mais em linha reta. Mostra aí, por favor. Aí eu vou caindo de um mundo, volta lá, por favor. Vou caindo de um mundo, que vou para outro mundo, que vou para outro mundo. Ou seja, sair daqui, cair para cá. Evoluir, aqui eu poderia ir em linha reta. Eu faço pequenas quedas e retorno. Nesse caso aqui eu faço uma queda muito grande e vou pegar essa linha, né, que aqui é representada, que é um planeta, outro planeta, até chegar no planeta tão atrasado como o nosso. Próximo. Então aqui está a evolução em linha longa ou lenta. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. E aí vai. 5 movimentos. Sempre, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 movimentos com 3 movimentos. Sempre 5 movimentos. 3 progressivos e 2 retrógrados. Próximo. Leon Denis. Tantos mundos quanto escolas para a alma. Quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e ao mesmo tempo para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade. Nesses astros felizes, cuja claridade projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Então nós vamos ter o quê? Vamos passar por 1000 experiências difíceis, até conquistar a felicidade. Olha como é que é bonito que ele fala. Depois disso, vamos para os organismos fluídicos cada vez mais delicados e vamos, depois dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade. Essa é a nossa esperança. Nós ainda estamos nas dores. Próximo. Aqui eu peguei lá de... Já mostrei isso aqui também, já nas nossas aulas passadas, nossos cursos passados. Como é que é a evolução na Terra para quem está nesse modelo, sobe 3 e desce 2, sobe 3, desce 2, sobe 3, desce 2. E aí eu peguei lá no livro Obreiros da Vida Eterna, sobre um personagem do livro, Asclépios, que ele vai se materializar, e o mentor fala: Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é a identidade do nosso planeta, funcionando embora em ciclos mais altos de vida, compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para atingir as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro dos representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Olha a nossa evolução para onde vai se dar. Os componentes dessa, por sua vez, esperam ansiosos o instante a serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, que eu mostrei aqui, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que ampara a vida e dirige-na no sistema galáctico em que nos movimentamos.
E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viver e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina em uma nesga do universo. Então olha a nossa evolução aí. Certo? Por isso que Leon Denis fala, né? Vai chegar o momento em que todas as dores serão superadas. Próximo. Pietro Baldi. Mas há outra razão em favor da reencarnação. Em nosso universo, a existência de cada ser toma a forma do tornar-se, ou transformismo, de modo que existir só pode significar tornar-se. Ora, fixar o ser num estado definitivo, não mais sujeito ao caminho evolutivo ou involutivo, como é o estado para sempre imutável do paraíso ou do inferno, significa paralisar o tornar-se, e que quer dizer paralisar a existência, ao menos qual a encontramos em nosso universo em evolução. E enquanto ele existir em tal forma, se o ser que continuar a existir deve, pois, continuar seu transformismo ou caminho evolutivo, mesmo depois da morte, como nos indica a reencarnação, há um termo ao tornar-se, mas só no fim do processo evolutivo e com a perfeição atingida no regresso a Deus. Então a evolução termina quando voltamos ao sistema. Certinho? E aqui está a representação das várias reencarnações, né? Do tornar-se, desde as encarnações de muita dor, primitivas, até o tornar-se definitivo. Certinho? Terminou, né? Não, ainda tem uma. Leon Denis. A tarefa que cada um tem a realizar resume-se em 3 palavras. Eu quis fazer uma síntese aqui para a gente resumir, né? Saber, crer e querer. Lembra lá do que o Kardec disse? É o amor, né? A justiça, a ciência, né? A ignorância que prejudica. Agora ele está mostrando aqui, saber, crer e querer. Isto é, saber que temos recônditos e inatos recursos incalculáveis. Crer na eficiência de nossa ação sobre os 2 mundos, o da matéria e do espírito. Querer o bem, dirigindo o nosso pensamento para o que é belo e grandioso, conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então esse é o nosso caminho para regressar. E quem sabe, né? Um dia ser igual a Asclépio. Quem sabe? Terminou? Terminou, né? Beleza. Pessoal, já vamos chamar o Paulo para cá. Já vamos começar, porque hoje a coisa foi brava. Os nossos aspectos técnicos deram-nos problema. Paulo está entrando aqui por trás, tá? Tô andando rápido. Mostra ele chegando aí. Som, tá bom? Ok, o áudio aí? Beleza. Boa noite, Maurício. Ok. Tá ligado, Paulo? Tá ligado, não? Fica segura. Agora sim. Quem sabe Pronto? faz ao vivo e erra ao vivo também. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos da TV Ives. Temos algumas participações aqui. Tem a primeira pergunta aqui da Alaide, lá do Espírito Santo, referente ainda à aula passada. Ela primeiro parabeniza pelo Nelo, né, que vai chegar daqui a pouco. Enquanto você falava, Maurício, sobre a interconexão na aula passada, eu refletia sobre o vídeo das raízes das árvores. Igualmente creio que acontece com os pensamentos. Porém, pensamentos são forças boas e más, enquanto que as raízes só são raízes. Por que os maus pensamentos têm sempre mais êxitos que os bons? E qual a força que interconecta as raízes? Olha, a força que interconecta as raízes é a força de interação do amor. O amor, ele vai tomando vários aspectos. Se você entendeu bem quando eu expliquei, por exemplo, as leis sistêmicas, eu mostrei que todas as leis derivam da ordem. Mesmo a força deriva da ordem. Mesmo o amor a nós mesmos deriva da ordem. E o processo das raízes é tão complexo como o processo humano. É a mesma lei. Então não tem de diminuir as raízes, não. É a mesma lei. Nela vai correr as seivas e vai ocorrer a sensibilidade e a afinidade. Já tem lá entre as raízes. Então o que vai juntar elas é afinidade e sensibilidade, que elas começam a desenvolver a sensibilidade. E tem mais, o André Luiz chega a dizer que as plantas, né, quando repetem os mesmos ciclos, estão começando a memória.
Então olha onde a nossa memória nasce. Depois vai chegar na fase humana. Na fase humana nós vamos ter o pensamento. E o pensamento, lembra que eu falo aqui que é sempre uma força coletiva? Então nós vamos ter então o campo mental coletivo. E cada campo mental individual como se fosse cada uma das árvores, mas o campo mental coletivo. Agora, como nós estamos num mundo de expiação e prova, lembra lá na lição do Evangelho que fala assim, o mal predomina na terra? E não seria assim se os bons tivessem coragem de ser bons. E o que é o mundo de regeneração? O mundo de regeneração é o bem predominando sobre o mal. Não é que todo mal vai esgotar no mundo de regeneração. Mas como diz irmão Áureo no livro Universo e Vida, não vai ter mal a ponto de ter crime, não vai ter mal a ponto de ter criança abandonada, não vai ter mal a ponto de ter velhice sem amparo. Quer dizer, não vai ter essas maldades monstruosas que nós temos hoje. Mas predomina porque devidamente mecânica, nós não rompemos as nossas cascas e ficamos presos no campo da maldade. Ok. Pergunta agora da Eliane Nagano. Maurício, você conhece seres humanos de grande valor? Alguma pessoa que poderia hoje nos servir de exemplo ou de herói? Ou seja, humanos evoluídos? Olha, a gente teve nesse século XX, né? Nós tivemos exemplos maravilhosos. Nós tivemos Gandhi, nós tivemos Mandela, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos o Chico, nós tivemos o Balde, nós tivemos Albert Schweitzer. Quer dizer, nós tivemos missionários espetaculares dentro do mundo do século XX. Homens que nós poderíamos admirar. Sem contar aqueles que muitas vezes nascem na nossa família, está no nosso ciclo, a gente não dá muito valor, mas no entanto está ali nos amparando. Então o que não falta é exemplo. Não nos falta. Desde que o Cristo veio aqui, não falta exemplo em lugar nenhum. E todo o século está recheado de seres que souberam vencer as suas limitações. Olha que no século passado tem Cira Lombina ainda. Quer dizer, nossa, tem gente demais. Quer dizer, pessoas que realizaram trabalhos tão excepcionais como esse, mas também tem aqueles trabalhos médios, né? De pessoas que souberam desenvolver o campo do pensamento, souberam desenvolver o campo da ciência, como um Einstein, como um Bohr, como um Heisenberg, né? Poxa, são pessoas extraordinárias que deu outro campo de visão para o mundo, como os que desenvolveram a tecnologia também, né? Vai ter os seus erros humanos, as suas coisas muito mais humanas, mas tem uma inteligência que beneficiou centenas de milhares de pessoas. Então, nós temos muito exemplo aí para cultivar, né? Certo. A pergunta agora do Ivan Pazin. Maurício, tudo bem? Pode ser ignorância minha, mas o que eu não entendi até hoje é em que momento exato se deu a segunda queda. Poderia explicar? Aí ele complementa. Acho que eu preciso ler Rustem, né? Ivan. Como é que vai, Ivan? Quanto tempo, né, amigo? Ivan, é o seguinte. Não vamos perguntar que momento, porque nós teríamos que dizer o seguinte, o momento é no momento em que você fez todo o processo. Vamos supor que você teve uma evolução, que você caiu abaixo do homem. Então vamos pegar aqui, você caiu a nível de átomo. Então você vai ter uma evolução determinística do nível do átomo até chegar no homem que pode receber o livre-arbítrio. Vai reconquistar. O livre-arbítrio é uma reconquista de quem caiu. O exato momento é esse. Quando a gente adentra o campo da razão, e ao entrar o campo da razão, adentramos o campo do pensamento e readquirimos o livre-arbítrio. Esse é o momento. É como diz Emmanuel, um dia claro, onde nós adentramos o campo da razão, redescobrimos o pensamento, expandimos a consciência e readquirimos o livre-arbítrio. Aí, nesse momento, ela deixa de ser determinística e passa a ser associativa à evolução. Já é a vontade do ser e a vontade do Criador, a vontade do ser e a vontade dos espíritos prepostos. Aí você pode fazer uma evolução em que você vai reaprendendo o que está em você em potencialidade, vai se manifestando e você vai abrindo a consciência até voltar ao campo da consciência cósmica ou consciência arcangélica e você volta ao sistema. Se você não faz esse movimento, você pode negar aquilo que está sendo dado para você, repetindo os mesmos impulsos da primeira queda, que está lá dentro de você acordado, porque está acordando novamente, e você repete e cai, iniciando um processo então de reencarnação em mundos menos fluídicos, mais densos. No nosso caso, fomos caindo também nas quedas planetárias, até que chegamos aqui nesse mundo onde nos situamos. A pergunta agora é do nosso companheiro aqui, Fernando
Peroto, do Ibis e também do Flor de Lis, né? Ele diz aqui: belíssima e profunda exposição, mas apesar de todo conhecimento, dói fundo no coração perder um companheiro querido. Foi uma fantástica homenagem ao João Rafael. Para quem conheceu, quase impossível não ceder às lágrimas. Como, em um momento desse, usar esse sentimentalismo de forma construtiva? Ué, é o seguinte, menino, lembra sempre do que Kardec ensina, né? Morrer, nascer, progredir sempre. Lembra disso? Ou seja, são as transformações da vida. O importante, na verdade, assim como nós estamos sendo gratos ao João pelo cuidado que ele teve conosco, que a gente faça o mesmo, cuidando dos outros, usando o sentimento para cuidar dos outros. Porque assim a nossa vida não passa em branco e nós começamos a aprender diante das leis da vida a serem úteis. Certinho? Abraço. Temos agora alguns comentários aqui, né? O Jorge Melo, ele fala... Fazia tempo que o Jorge não falava, né? Ele tá, eu estou devendo os 1000 livros para ele até hoje. Ele está viajando. Está tendo tanto trabalho que eu não consigo terminar essa lista. Estou eu e a Alice para terminar essa lista e não conseguimos. Mas pode deixar que eu já rompi a promessa com você 1000 vezes, mas antes de completar a 1000ª, eu te mando a lista. Ele diz que está viajando e que está com conexão ruim no hotel, mas mesmo assim estava assistindo. Então, deu a sincronicidade com a nossa conexão aqui também. Ficou ruim, né? E aí ele pede para guardar um lote para ele, que ele já está voltando para o Brasil. Ah, que legal. Seja bem-vindo. Temos aqui outras participações. O Tiago Barbosa França manda um abraço para todos nós, lá de Cuiabá. Também tem uma participação aqui do Luiz Renato. Ele fala que foi uma aula top, ele acompanhou pelo Facebook. E só deixar agora abraços para várias pessoas que nos acompanharam: seu xará Maurício, a Roseli, a Maria Lúcia Santos, Roberto Luiz, Jane Mara, Sandra, Simone Almeida, Sheila, a Cida Campos lá do céu, a Jeane, a Valéria Venceslau, Júlio Damasceno Canelma, Julinho, Marta Lemes, Andréia, Alain, Marcelo, Marina, Tatiana, daqui do Ibis, a Vânia, Wanda, Neuza, Helena, Rose e Luiz Renato. Thaís também. Beleza. Pessoal, perdão aí pelas paradas que nós tivemos hoje, mas foi problema técnico, isso acontece mesmo, mas quem faz ao vivo, né? As coisas muitas vezes não ocorrem como a gente quer. Mas tudo bem, é importante que a gente superou. Espero que a gente entenda. Semana que vem eu vou repetir um pouquinho disso aqui para a gente fixar, principalmente para aqueles que não têm muita intimidade com esse conhecimento, para ficar mais fácil a nossa apresentação do que nós vamos estudar semana que vem. Mas eu acredito que a partir daí vai dar para a gente começar a fazer as primeiras experiências para transformar esse gráfico na nossa vida. Ok? Agora, para encerrar, nós vamos ver o vídeo, né? O vídeo A Vida Escreve. Nós temos mais um episódio preparado pela nossa equipe. Ok? Até a semana que vem. Um beijinho.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org